Olá pessoal, tudo bem? Nosso entrevistado hoje é de uma aliança estratégica da Systax para o mercado brasileiro. É um parceiro da nossa categoria Platinum, né? Da mais alta categoria de parceria no Brasil. E queria apresentar para vocês, formado na PUC em São Paulo, Administração de Empresa, MBA pela FGV e INSPER, com 30 anos de experiência no mercado de tecnologia. Rodrigo Sartório entrou na TOTVS em 2013, 10 anos aí, né, na TOTVS como gestor executivo, por conta aí da bagagem de gestão de equipes, de projetos, no desenvolvimento de sistemas de infraestrutura. Em 2016 assumiu a função de diretor de segmentos jurídicos e serviços da TOTVS, e em 2018 passou a liderar soluções TOTVS Back-Office, linha Proteus. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação. Antes de mais nada, queria agradecer também ao rápido aceite do convite da Systax, né? E muito obrigado pela presença. Obrigado, Bueno. O prazer é todo meu. Obrigado a todos aí pela audiência e vai ser um prazer a gente bater esse papo. Excelente. Bom, a ideia hoje é a gente discutir um pouco sobre a parceria da Systax com a TOTVS, né? Agora no mês de outubro, a TOTVS acaba de lançar, né, a versão nova do Proteus 12.1.2310, e inclusive com a classificação tributária by Systax, né? Passa a ser um serviço adicional, um add-on, onde todos os clientes podem adquirir esse conteúdo tributário, né, atualizado, né? Lembrando que a Systax hoje monitora mais de 26 milhões aí de regras tributárias, tem uma base mais completa do Brasil, nos 27 estados da federação. Então vai ser um projeto realmente de grande porte, né? E que vai oferecer muito valor agregado para os seus clientes, né? Sem dúvida, acho que a parceria vai ser super importante para a gente trazer todo esse conhecimento de vocês para dentro do nosso produto. Então acho que essa parceria aí é ganha-ganha. Todo mundo vai gostar de usar, vai gostar de conhecer, e a gente vai falar um pouquinho aí no nosso bate-papo. Ainda mais nesse segmento que é bastante complexo, né, no Brasil. Não é, como a gente diz na Systax, não é para amadores, né? É um serviço para manter essas regras atualizadas. Os clientes hoje sofrem muito, né, com processos manuais, muitas vezes informações desatualizadas, né? Então acredito que vai ser um ponto aí de muito valor agregado de serviço da TOTVS para esses clientes, né? Sem dúvida. Eu estou até aqui com a camiseta do release aqui, 12.1.2310, e é um dos destaques do nosso lançamento, essa parceria com a Systax. Bem legal que a primeira coisa, a gente tinha dúvida, Systax, aí agora a gente já sabe que é Systax. Exatamente. Se for alguém de fora, do exterior, fala Systax, senão, ou Systax. Mas vamos lá, primeiro eu queria entrar num tema, falar da TOTVS em si, né? Que tem uma similaridade aí, a Systax também é uma empresa brasileira, né? E deu certo, né? E a TOTVS realmente é uma referência no mercado brasileiro. Eu acompanho há muito tempo essa questão de ecossistema, de canais, né? E eu tenho uma admiração muito grande pelo sistema da TOTVS, né? A gente vem participando da Conferência de Vendas, do Universo TOTVS. E no Universo TOTVS, agora recentemente, fiquei impressionado com a quantidade de parceiros, né, que a TOTVS consegue trazer para esse evento, né, e realmente acaba sendo um modelo, né, e você mantendo a marca e conseguindo levar um serviço, às vezes, de nicho, né, de mercado, um serviço especializado, sem destruir a marca, né. Eu tive muitas experiências de fusão, né, que acabaram, geralmente a maioria acaba por questões de cultura, né, acaba se perdendo no meio do caminho, mas eu vejo a TOTVS um modelo, né, de ecossistema. Queria que você comentasse um pouquinho sobre esse assunto. Legal. Acho que a própria história da TOTVS, né, a primeira empresa mesmo onde começou era na época a Microsiga, e aí depois ela se juntou com a antiga Logocenter, criaram a TOTVS, aí depois disso veio o IPO. Depois do IPO começaram as aquisições, né? O M&A começou a trabalhar já desde aquela época, há bastante tempo, né? Lembrando que a TOTVS foi uma das primeiras, se eu não me engano, a primeira empresa de tecnologia a abrir o capital no Brasil. Então hoje a gente contabiliza mais de 70 aquisições. Então
essa estrutura de M&A realmente é bem forte e a gente sempre respeita muito a cultura das empresas adquiridas, entende o que é, inclusive, melhor, às vezes, que da própria TOTVS. E acho que já é algo meio comum, né? Ampliando esse ecossistema. Então, o M&A é uma das partes importantes. Outra parte é o nosso tipo de relação, que é uma parceria, que aí não é um M&A, mas tem essa sinergia de pegar oportunidades que a gente pode desenvolver com o know-how dos parceiros. No caso aí de vocês têm todo esse know-how para entender. A única certeza que a gente tem no Brasil é que vai mudar alguma coisa e vocês trabalham muito bem isso. Então, acho que é outra coisa super importante também. Acho que um terceiro destaque que eu diria desse ecossistema TOTVS é o nosso modelo de distribuição também, que há muito tempo, já desde lá do começo, ainda na época da Microsiga, a gente tinha o conceito de franquias, que são empreendedores que representam a TOTVS nas localidades, então dá essa capilaridade que a gente tem bem grande. Então, acho que essa questão do M&A, das parcerias e esse modelo de distribuição ajudaram a gente a ser o que a TOTVS é hoje. Esse modelo de manter a cultura da empresa, né, que você traz para dentro e esse modelo de capilaridade, acho que é uma estratégia. A gente está construindo esse trabalho com vocês, né? Acho que o atendimento da TOTVS é um modelo diferenciado, você tem uma estrutura, né, dedicada, né, para esse parceiro. E a gente está realmente aproveitando essa estrutura, né? E a gente vê que a capilaridade é brutal, né? Você tem pelo Brasil inteiro, né? Oportunidade de negócio, as franquias, né? Parceiros também envolvidos com as versões do Proteus também. E isso a gente está recebendo essa demanda e a gente também tem um atendimento dedicado para vocês, né? Então, sem dúvida nenhuma, é um modelo de estratégia aí fundamental aí para o sucesso do nosso negócio, né? Sem dúvida. Eu queria comentar, assim, o nosso foi lançado agora em outubro, né? Mas, obviamente, esse trabalho já vem pelo que eu já conversei com o Gerson, nosso presidente, já há 2 anos, né, de construção dessa parceria, né? E agora, efetivamente, embarcada a tecnologia, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho como é que você enxerga essa estratégia desse produto em si, né, do classificação tributária by Stax, como é que vocês pretendem escalar esse modelo, né? Como é a estratégia em cima desse produto específico e principalmente agora com questão de reforma tributária, né? É um modelo que a gente brinca lá que vai piorar muito antes de melhorar, né? Sim, então qual que é a sua visão em relação a esse futuro, né? Legal. Falando aí do nosso namoro, que agora virou um relacionamento um pouquinho mais sério, acho que ele começou em 2019, depois foi evoluindo, né? Realmente, a nossa estrutura, até agradeço a nossa área de parcerias que trabalha junto com a área de produto, pela qual eu sou responsável, a gente tem bastante coisa para fazer quando tem uma parceria, né? Vai desde a parte técnica, efetivamente, do produto, dos produtos se conversarem, no nosso caso, toda a parte de precificação, de contrato, então realmente, como o Gerson falou, não é um negócio assim rápido, né? Mas são as etapas necessárias e aí a gente juntos pensou num modelo de integração técnica também que isso fosse viável. Precisamos evoluir o nosso produto, porque o nosso produto ele não estava tão pronto para interagir com as stacks. E aí combinou agora com o lançamento, e a gente enxerga um potencial enorme. Né? Falando do Proteus especificamente, que é o produto pelo qual eu sou responsável pelo back-office, pela engenharia, também cuido do mercado internacional, então é legal que o nosso ecossistema ele não é restrito ao Brasil, né? A gente tem as unidades próprias, as franquias que eu já falei, e também tem alguns canais e unidades fora do Brasil. Uhum. Então, para alguns tipos de produto faz sentido, inclusive, a parceria extrapolar o Brasil. Acho que, no nosso caso, a gente pode, de repente, pensar em sinergias futuras aí, mas agora com o lançamento a gente pretende atingir a nossa base, que é aproximadamente hoje 12 mil grupos empresariais. E quando eu falo do Proteus, ele é bastante heterogêneo. Então tem um grupo empresarial que é uma empresa, um CNPJ, tem um grupo empresarial que são centenas de empresas, mais de um país. Então a gente enxerga um potencial muito grande, porque basicamente desses 12 mil grupos empresariais, cerca de 8 mil, no mínimo, usam recursos do nosso RP ligados a tributos, à área fiscal.
Então, só a nossa base já é muita coisa para a gente atacar, fora os new names que a gente entende. E também a gente está começando pela linha Proteus, que eu represento, mas a TOTVS ela tem outros RPs. Então, eu entendo que se a gente amadurecer esse modelo junto, esses stacks TOTVS para o Proteus, depois a tendência, inclusive, que a gente amplie essa parceria para os outros RPs da TOTVS, como o DataSul, RM, a gente tem o Intor, com 5 que vocês já tinham algum tipo de integração desenvolvida, então acho que tem um potencial enorme aí. Falando do Proteus, eu imagino mais ou menos esse número que eu falei, a gente tem pelo menos 8 mil desses 12 mil grupos empresariais que poderiam rapidamente adotar essa solução. Com classificação tributária, by Systax, existem alguns segmentos que sofrem muito, né, com essa tributação, né? Especialmente alguns produtos, né? Então a gente pega material de construção, varejo, né? A área farmacêutica também é muito tributada. Então nessa base com certeza dá para se fazer um trabalho aí de prospecção, né? E a gente até convida os clientes a procurarem, né, nossa equipe aqui da Systax e também da TOTVS para olhar essa demonstração desse produto. Isso hoje já está pronto, né? Isso que eu até ia perguntar para você. Hoje a gente já tem uma estrutura de demonstração que o cliente pode degustar esse produto, pode fazer um piloto, né? Como é que está esse processo de... Legal. Acho que o primeiro ponto, quando a gente fala do Proteus, como é um sistema muito grande, são quase 100 módulos, tem muito conteúdo e às vezes o conteúdo tem dificuldade de chegar no público. Então a gente tem um time de oferta que trabalha na divulgação disso, né? Ou seja, nossos clientes muitas vezes não sabem tudo que tem no produto. Então a gente já tem lá no canal de TOTVS Soluções, a gente tem um vídeo demo que dura mais ou menos 1 minuto e meio, que dá uma visão, um overview geral dessa solução. Então o primeiro convite aqui para todo mundo é assistir lá no TOTVS Soluções, tem essa videodemo, procurar Systax lá, vai achar já, né? O executivo que atende o cliente, né? Então a gente tem uma estrutura que os clientes têm um executivo de negócio que o atende, ele pode aprofundar isso. Então ele vai convidar o cliente para fazer uma demo, para apresentar. E a gente também tem uma agenda em eventos.totvs.com recorrente. Todos os meses a gente tem uma programação. E é aberto para qualquer um. Então, basicamente, é um webinar que, com recorrência, a gente está mostrando coisas novas. Então, acho que tem bastante mecanismos para o cliente conhecer o que é. Mas acho que vale a gente falar também. Basicamente, a solução vai resolver o desafio que é se manter atualizado. Então, conectar o Proteus no serviço da Systax e receber as regras fiscais atualizadas, e quando tiver uma alteração, ele vai ser avisado e se manter atualizado. Então é sensacional, porque hoje é um desafio dos nossos clientes. O produto ele depende que alguém defina as regras, né? Ele calcula, ele faz tudo isso, mas com base em regras que alguém tem que definir. E nesse caso a gente está usando toda a expertise de vocês para definir essas regras. Então já dá sim para os clientes conhecerem, já dá para interagir com o executivo para aprofundar um pouco isso, entender como fazer uma demo, esse tipo de coisa. E também é uma solução que é muito legal, porque a gente fez um pack baseado em volume de uso. Então tem vários pacotes, e aí a gente está falando de um valor um pouco menor de R$300 por mês para começar, que é super acessível para qualquer empresa. É isso que eu ia comentar também, né? Porque a gente tem essa possibilidade nessa parceria do volume, né? E o tamanho dos clientes, né? Porque a gente sabe que tem geralmente esse mercado, né? Você tem o pequeno e médio, você tem o meio da pirâmide ali e os enterprise, né? Ou seja, é uma solução que a gente atende qualquer tipo de cliente, né? Perfeito. Se ele tiver um número pequeno de NCMs ou SKUs, aí tem algumas variações, trabalhar com poucos estados, provavelmente ele vai monitorar menos regras, vai ser barato. Então essa complexidade vai depender muito do tipo da operação do cliente e o preço é por isso. A gente é super justo, é basicamente por uso. Quanto mais você usar, mais você vai pagar. Se você usar menos, vai pagar menos. E é super acessível esse valor aí que eu falei, o valor de entrada, que seria o nosso menor pacote, aproximadamente isso.
Não tem que comprar nada do lado do RP, ele só tem que estar com o sistema atualizado aqui com o release novo. Sim. Mas basicamente é isso. Recentemente eu estive com um cliente lá na TOTUS, né? Lá aliás, na ZN, minha área lá. Aliás, aquele prédio lá, eu convido todo mundo a visitá-lo, que é um espetáculo. Bem legal, bem legal. Eu era da época que ainda era uma empresa de ônibus lá, muitas décadas atrás. Mas eu tive com um cliente e ele é um CFO, e ele, com sofrimento para fazer essa parte tributária, ele criou uma planilha para ele, né? Uma planilha completamente sem atualização, mas mais uma planilha à parte que ele criava, e os índices, né, os KPIs dele, tipo, se chegasse perto do número, para ele estava ok. Então, os cálculos de impostos, se dava alguma discrepância, ele, opa, tem alguma coisa errada. Então, você imagina a dor dele, né, e ele falando do sofrimento mesmo, de fazer esses cálculos tributários e não ter essa atualização. Acho que é um ponto crucial aí que a gente vai conseguir apoiar muitos clientes aí nessa atualização. A gente tem uma área, né, na Systax com 25, 30 pessoas atualizando diariamente esses tributos, né? A gente tem uma média lá de 34 atualizações tributárias por dia útil, né? Então é um volume brutal, não há ser humano que consiga fazer isso. Então você precisa de um sistema realmente que apoie, né, e faça a entrega desse conteúdo, né? Não, é insano eu diria que a parte tributária do Brasil mostra um lado do governo e dos órgãos bastante sofisticado de fiscalização. Então, cada vez mais tem cruzamentos diversos de informação. Fazer dessa forma aí, por aproximação no Excel, é certeza de problema para a empresa. Então, a ideia é que a gente colocar isso tudo no RP, integrado com os fatos geradores, quer dizer, recebi uma nota fiscal, já vou registrar os tributos, já vou fazer tudo o que precisa ser feito. Tendo o apoio da solução com a Systax é sensacional. Alguma coisa mudou, você vai ser avisado, você vai ter a ação de aprovar aquela alteração ou assumir a sua interpretação. Então é bem bacana do jeito que a gente construiu, porque permite que o cliente talvez não acate exatamente a sugestão, mas isso fica registrado e depois, obviamente, poderá ter consequências. Então a gente fez de um jeito super amigável que muitos clientes nossos têm receio. Mas vai alterar alguma coisa e eu tenho um regime super específico e vocês vão obrigar? Não, a gente faz de um jeito que traz toda a inteligência, mas a decisão final o cliente ainda pode tomar de manter uma outra parametrização. Então ficou construído de um jeito muito legal, que tem também essa possibilidade de o cliente assumir o risco de adotar a sua própria interpretação. A gente acha que é desnecessário, mas como o nosso sistema é altamente parametrizável e sabe das particularidades do Brasil, a gente fez de um jeito bastante seguro. Eu queria entrar nessa questão da modernidade, né, da arquitetura do projeto, né, porque para o cliente também, que está lá olhando o negócio, ele não tem muito tempo para construir uma área de TI para absorver um sistema desse, enfim. E eu vejo que as duas empresas aqui construíram uma solução numa modernidade tecnológica, já com padrão aberto, em nuvem, né? Quer dizer, queria que você explorasse um pouquinho, aliás, a sua praia, né? Essa parte de arquitetura, uma mensagem para os clientes, né? E ecossistema em relação a essa modernidade, né? De solução que a gente construiu em conjunto, né? Bacana. A gente evoluiu o produto, como eu mencionei, construiu uma funcionalidade que chama configurador de tributos. Basicamente, essa funcionalidade é ela que recebe e ela que troca informações com a Systax. A gente usa o que tem hoje de mais moderno e o que acaba sendo usado são APIs, são serviços, né? A gente está com a instalação do cliente, seja onde ele use, seja na Cloud TOTUS, que é onde a gente recomenda, seja na sua própria infraestrutura ou numa outra nuvem pública, ele tem o sistema lá rodando, o Proteus, e basicamente a gente vai fazer de forma segura essa conexão com o serviço da Systax e essa troca de informação ela é automática. Então, basicamente, você pode fazer uma carga inicial, imagina que você está implantando o seu RP, você vai preencher aqueles parâmetros mínimos, por exemplo, do tipo de NCM ou produto, tipo de operação, qual estado, e o mais importante, o mais legal da solução,
para operações de compra e venda. Então, a gente fez uma forma super abrangente para que todo o processo de negócio de uma empresa seja beneficiado. Basicamente, isso vai alimentar lá o serviço da Systax, né, que vai fazer as consultas e devolver qual é a parametrização para aquela situação. Uma vez dando ok, isso passa a constar como uma regra parametrizada. À medida que você vai operando, se nada muda na lei, você está operando ali normalmente. Se tem alguma mudança legal, automaticamente o serviço da Systax vai bater no serviço do Proteus, vai gerar lá essa sugestão de alteração da parametrização, e se o usuário aprovar isso, né, claro que tem as alçadas lá de aprovação, isso passa a valer a partir daquela vigência. Então, basicamente, você mantém no sistema o registro de todas as formas que você operou e as vigências que isso vai mudando. Então, foi feito de uma forma bastante preocupada com performance e segurança para que flua esse caminho aí que eu citei, esse caminho feliz aí do envio e do retorno das informações. Exato. Eu acho que o ponto agora, Sartori, é a gente convidar os clientes a consumirem essa solução, a testar, né? Porque eu acho que toda empresa hoje mercantil vai precisar dessa solução, desse serviço, né? Como é que de uma forma rápida a gente consegue atender via TOTOS, né? Esses clientes. Acho legal você passar uma mensagem, né? E a gente sempre está junto lá, as equipes estão juntas lá para atender esses clientes. Então, qual o melhor caminho aí hoje? Legal, bacana. Eu expliquei mais ou menos como ter um overview, né? Os eventos.totos.com, que tem a nossa grade, a gente tem lá o vídeo demo. Mas, poxa, é isso mesmo, eu acho que eu quero avançar. Procurando o seu executivo, você vai conseguir precificar mais ou menos qual que vai ser a mensalidade para esse serviço, né? Por conta do seu volume. E aí, a partir daí, basicamente, é seguir para a assinatura. Pô, mas não tem nenhuma condição para começar? A gente aqui, em homenagem aqui a esse nosso bate-papo, vai lançar uma condição especial, então podem procurar o seu executivo. Durante os primeiros 6 meses, nós daremos 30% de desconto na mensalidade. Então, quem quiser contratar e testar durante 6 meses vai ter 30% de desconto no valor. E a gente tem já todo o nosso mecanismo de contratação padrão da TOTOS. Quando contratar, libera o licenciamento, você já pode habilitar isso no sistema e usar. Lembrando que a premissa é estar no release 12.1.23.10, que como é novo, Sim, muitos clientes ainda vão precisar fazer o upgrade para esse release, e usar o configurador de tributos. Por que eu menciono esse ponto do configurador de tributos? Porque existe uma forma antiga de parametrizar o sistema que ela ainda não tem data oficial, mas em algum momento ela deixará de existir. Então o configurador é aquela modernização que eu citei que a gente fez para adaptar o produto, para que ele estivesse pronto para receber essa troca de informações aí com a Systax. Então acho que os caminhos é esse, conhecendo e achando que faz sentido, você precisa estar no release 12.1.23.10, procurar seu executivo e aproveitar essa condição especial dos 30% de desconto aí nos próximos 6 meses. Excelente, hein? É para fechar negócio mesmo. Sim. E aproveitando que a gente está gravando aqui numa semana, pessoal, que teve a primeira aprovação sobre reforma tributária. Então imagine o valor dessa ferramenta para a quantidade de alterações e incertezas que vão vir pela frente. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa, não. A gente está só começando essa jornada e vai durar muitos anos. Você tendo uma ferramenta dessa para ajudar a superar essa quantidade de mudanças, acho que vai fazer muita diferença nas empresas. Eu também deixo o canal da Systax, né, parcerias@systax.com.br, ou podem, até pelo canal aqui de divulgação também, mandar uma mensagem, a gente faz a ponte com a TOTOS também, dessa necessidade, né? E Sartori, vou tocar num assunto polêmico aqui, vamos lá, já é para abrir o coração aqui. Para você utilizar a classificação tributária by Systax hoje, é necessário ter o configurador de tributos, que está na versão nova do Proteus, né? Certo. E o TES, como é que fica? Né, os milhares de clientes aí que já usam o TES, como é que fica essa estratégia, né, com esses clientes? Boa pergunta capciosa. A maior parte dos eventos que eu faço pelo Brasil falando das novidades, a gente sempre fala assim, quem aqui não gosta de configurar TES, levanta a mão. Aí todo mundo vai e levanta a mão. Quem aqui aceitaria mudar e falar que não usa mais o TES, mas
precisa usar outra coisa, aí ninguém levanta a mão, né? Todo mundo quer mudança, mas ninguém quer mudar. Então, realmente, o TES era a forma que a gente teve até hoje de configurar tributos e uma série de outros eventos no sistema. Então, a sigla TES é tipo de entrada e saída. Então, basicamente, alguns fatos geradores, você fala qual é o TES e ele faz uma série de regras no sistema, tanto da parte fiscal quanto outras. Por exemplo, isso aqui vai gerar duplicata, isso aqui vai atualizar estoque. Então, a ideia é que em algum dia, em algum momento, num futuro ainda não definido, o TES deixará de existir. Mas hoje ele continua funcionando e ele coexiste com o configurador. Então, a gente, no sistema inteiro, primeiro checa se aquela situação, aquele fato gerador, aquela operação está cadastrada no configurador. Se ela estiver, nós vamos calcular, fazer tudo o que precisa ser feito pelo configurador. Se ela não existir, a gente segue pelo TES. Então, alguns impostos, alguns fundos rurais, algumas coisas específicas ao longo dos últimos anos, a gente já tem colocado só no configurador de tributos. Então, de verdade, a gente está começando um momento de transição. Só que a gente tem que fazer isso com muito cuidado, respeitando o legado dos nossos clientes. Então, o Proteus ele é um sistema altamente customizável, que tem uma base grande, ele tem uma história já consolidada. A gente não pode chegar, amanhã você vai ter que recadastrar todas as regras tributárias da sua empresa. Nós não vamos fazer assim, mas aos poucos a gente já está sinalizando para os nossos clientes essa transição. Então, hoje, o configurador coexiste com a TES. Se existe a configuração no configurador, ela é respeitada. Se não existe, o sistema segue pela TES como sempre foi. Mas, no médio e longo prazo, em algum momento, a gente vai fazer esse movimento que não vai ser fácil, não vai ser simples. Todo rompimento é difícil, mesmo que seja para uma coisa melhor, mais moderna. Então, o configurador é o futuro, a TES é o passado e o presente que trouxeram a gente até aqui, mas não é o futuro. É uma modernização, né? Exatamente. E acho que é o melhor caminho, porque vamos atender os dois modelos, né? Acho que é importante o cliente trazer, né, a real necessidade, o impacto desse tributo também, que Sim. tipo de tributo que é, né? Perfeito. E aí a gente faz essa análise. E como eles coexistem, a gente vai começar algumas coisas novas, ao invés da gente fazer como a gente sempre fazia, a gente está só fazendo no configurador. Então, eu entendo que daqui a um tempo já vai existir muitos casos que o cliente tem essa coexistência, mais do que tem hoje, para depois, no futuro, ele ficar só com o configurador. É um futuro que ainda não tem data, não estamos falando aqui de prazo, mas que ele vai acontecer. E a gente fala isso em todos os nossos eventos com clientes, normalmente. Perfeito. Bom, chegamos ao fim da entrevista. Obrigado, Sartório. Obrigado, mais uma Bueno. vez. Eu que agradeço. Quiser passar uma mensagem para os clientes aqui, para todo o ecossistema Systax. Eu queria agradecer o convite e estou bem feliz em nome da TOTVS, todos estamos felizes com essa parceria. A gente entende que essa solução vai trazer muito valor para a operação fiscal dos nossos clientes, simplificar a vida deles. Tenho certeza que nesse momento que a gente está falando de reforma tributária, isso vai ser fundamental, vai simplificar bastante a operação deles. Muito bem. Não esqueçam, a gente vai deixar os contatos aqui, os nossos contatos, né? O cliente quiser buscar mais informação. Não esqueçam do desconto, hein? São 6 meses aí que a gente tem de prazo aí para esse desconto. E agradecer mais uma vez todos aqui, toda a equipe aqui disponível, a Letícia, o Gabriel, o Thiago, para fazer isso aqui acontecer. E em breve teremos mais um podcast, Systax Talk.